Meus amigos, estamos de volta aqui no nosso canal iTécnicos para conversar com vocês. Grande satisfação. Esse canal, como vocês sabem, ele aborda os assuntos que são da categoria do técnico industrial. Essa categoria que eu pertenço, que eu tenho grande até da paixão de falar sobre ela. Como a sociedade, a maioria talvez não saiba, a gente está aqui levando a todos as informações que é sobre a nossa profissão. Porque nós estamos em todos os lugares. Aonde tem engenharia, está o técnico industrial, porque é o que nós fazemos, engenharia, engenharia de nível médio. O técnico está no shopping, nos hospitais, nos aeroportos, nas estradas em vários aspectos. A gente está lá construindo estradas e a gente está dando manutenção nos veículos que passam sobre essas estradas. E aí hoje nós estamos recebendo o nosso amigo técnico em automobilística, o Wellington Medeiros. O Wellington, ele é um profissional que atua na área de técnico em automobilística, tem amplo conhecimento sobre o tema, por isso que a gente o convidou para estar aqui conosco, contribuindo com o canal e com você que está aí do outro lado. Wellington, fique à vontade, eu tenho a grande satisfação, te agradeço por aceitar o nosso convite e vir contribuir conosco aqui, compartilhando as informações que você tem sobre a sua profissão de técnico em automobilística. Fique à vontade em se apresentar e falar com os nossos assistentes, né, as pessoas que nos assistem, né, a nossa audiência. Bom dia, Luzimar. É um prazer estar aqui no seu canal. E a todos que nos assistem, um bom dia. É importante termos esse bate-papo, esse debate, tirar dúvidas sobre a nossa profissão, a nossa qualificação e trazer também informações e sugestões para que os jovens possam se ingressar na profissão e na qualificação técnica. Perfeito, Hélio. Eu queria que você pudesse aí já começar a dizer como é que você ingressou na profissão de técnico em automobilística. Você já atuava antes de ir para a escola fazer o curso? Você já atuava na área de mecânica de automóveis? Como é que é? É porque nós, né? A gente desde garotinho pega um carrinho, já vai brincando lá, e aí isso nós meninos já nos aproximamos muito dessa área de automóveis, né? Sim, eu sempre tive essa influência dentro de casa. Meu pai foi profissional da mecânica, atuando em órgão público e na cidade de Belo Horizonte. Então nós sempre tivemos essa convivência com a mecânica e acabou que eu gostei da Certo. profissão, gostei da matéria, gostei do tema e comecei a me desenvolver. Até então eu me tornei empresário da área automobilística e não tinha a formação técnica, apenas o profissionalismo de atuar como empresário. Certo. E aí busquei essa qualificação técnica, agrupado ao conhecimento que a gente já tinha durante vários anos, Sim. e fiz o curso do Senai em 2003, Certo. 2002, 2003, e onde nos deu a condição de estar atuando, inclusive, como diretor do conselho anterior, Certo. e depois, por 2 mandatos, e depois também 2 mandatos na Caixa de Assistência, e hoje me encontro na qualificação de conselheiro federal pelo Distrito Federal no CFT. Ah, perfeito, exatamente. Você é conselheiro federal porque é técnico, né? Então tem condições de estar aí exercendo esse mandato. E com relação à tua formação, Wellington, você falou, foi no Senai que você se formou? Sim, o meu curso de qualificação técnica foi feito no Senai. No Senai, aqui no Distrito Federal Distrito mesmo. Federal, na cidade de Taguatinga. Ah, perfeito. E aí, essa formação permitiu que você, então, fosse o responsável técnico pela tua empresa, né? Porque você prestava serviço, tinha contratos e atendia também clientes diversos. É isso? Sim, isso foi uma necessidade empresarial, porque no processo licitatório, e Brasília tem grande número de processos de licitações na área de manutenção automobilística, você precisa de ter um responsável técnico, que pode ser um engenheiro ou pode ser um técnico da área. E eu, com essa formação e com esse curso, permitiu que eu fosse o meu responsável técnico dentro da empresa que nós atuávamos. Certo.
É porque na área de manutenção de automóveis, é o técnico, ela é da parte de mecânica, né? Então pode ser o técnico em mecânica ou o técnico em manutenção, técnico em automobilística, né? Isso. Que é o teu título, Pode né? ser o técnico em mecânica ou o técnico em automobilística. Ambas as situações estão ligadas. O técnico em automobilística tem uma ampliação maior da sua carga de aprendizado e de atuação. É focado, né? Porque o técnico em mecânica, realmente, ele, além da parte de mecânica de automóveis, que eu imagino que seja, tem aí até um determinado ponto, ele atua em outros, que é ar-condicionado ou elevador, mas vocês, como técnico em automobilística, é bem focado, né? Na Focado questão exclusivamente na área da automobilística, aonde você engloba automóveis, máquinas agrícolas, grupos geradores e Certo, diversos outros fatores que possuem instalação de motores a combustão. certo. Você falou aí, a gente conversando antes, que tinha contratos de manutenção com órgãos públicos aqui em Brasília. Então era veículo tanto pequeno quanto grande. Como que era essa É a nossa atuação? atuação em Brasília, há muitos anos, participando de processo licitatório, nós atuamos com diversos órgãos, diversas empresas, tanto particulares quanto órgãos públicos, inclusive um deles o Exército Brasileiro, onde a gente prestava inclusive manutenção para os blindados, os tanques de guerra que faziam o desfile de 7 de setembro aqui em Brasília, contribuindo com a manutenção deles no Sim, período anterior à exposição de 7 de setembro. certo. E essa manutenção, Wellington, ela é troca de óleo, é troca de peças? Como que envolve? Claro que a gente tem uma ideia, mas você, como profissional da área, tem como nos ilustrar aqui com mais pormenorizado, né? No caso da manutenção desses blindados, a única parte que nós atuamos era na parte mecânica, né? Manutenção de motores, sistema de freio, sistema de arrefecimento. A parte bélica não temos nenhuma Uhum, atividade sobre ela. perfeito, Totalmente voltada à parte mecânica e de funcionabilidade dos equipamentos. certo. A gente fica assim muito satisfeito. Somos técnicos, eu, edificações, atuo na área de construção. E aí tem o pessoal da eletrônica, elétrica, parte de telecomunicações e parte de mecânica. Então, muito satisfeito porque cada profissional atua no seu segmento e garante para nós, como usuários, agora eu como sociedade, de usar aquele serviço com a segurança de que alguém que fez realmente foi capacitado, né, recebeu instrução na escola para executar aquele serviço. E não é diferente com os automóveis, né? Por exemplo, um risco, se porventura alguém se arrisque a dizer que é mecânico, sem a formação, sem estar sob a orientação de alguém habilitado, um freio, por exemplo, né? Quais são as incorrências que podem ter, que tipo de falta de manutenção que causa, por exemplo, um acidente numa estrada por causa de freio? Que tipo de situação pode É acontecer? importante que os profissionais que atuam na reparação e manutenção de veículos, principalmente o que ocorre muito no final de ano, onde as pessoas revisam os veículos para viagem, é importante que procure sim uma empresa que tenha um profissional responsável, que tenha alguém qualificado para poder executar essa manutenção. É importante você tocar nesse assunto. Nós tivemos até um caso recente agora, Uhum, certo. em Santa Catarina, que 4 jovens faleceram dentro de um veículo por inalação de monóxido de carbono, Sim, é uma que notícia que foi foi repercussão nacional, realmente uma triste. manutenção executada no sistema de descarga do veículo, onde foi feita a adaptação de uma peça e que a peça se rompeu, permitindo que o monóxido de carbono viesse a exalar para dentro do cofre do motor e foi absorvido pelo sistema de ar-condicionado e gerou a morte de 4 jovens. Puxa, E nós acompanhamos esse processo pelas redes de transmissões e pelos jornais, onde a empresa que efetuou a reparação não tinha nenhuma formação técnica para executar o devido serviço que foi solicitado pelo proprietário. É muito importante o profissional técnico ter muita atenção, porque às vezes o proprietário do veículo solicita algumas modificações, algumas alterações, e a responsabilidade dessas alterações é do técnico que está executando.
é do profissional, é da empresa que submeteu a executar esse serviço. Então tem que se ter muito cuidado nesse processo para que nós não executamos uma solicitação de interesse do proprietário e que vem de contramão às normas estabelecidas na construção daquele veículo. Certo. Você citou esse caso aí que realmente foi muito triste, né? 4 jovens que perderam a vida porque ingeriram aí o monóxido de carbono. Você vê que o risco que é ter uma prestação de serviço sem um profissional qualificado executando. Nesse caso, você até começou a explicar de forma técnica, eu não tinha nem ideia, só fiquei sabendo, foi um monóxido de carbono. Mas então foi uma peça que foi colocada errada ali e permitiu que esse gás vazasse para dentro do sistema de ar-condicionado e ele sugava esse gás e deixava dentro da Pelo cápsula do que veículo. nós acompanhamos pelas reportagens, foi fabricada uma peça instalado no veículo para alterar um processo de geração de ruído no motor e a descarga é uma peça que trabalha sob temperaturas elevadas e essa peça parece que se rompeu de acordo com o que consta nos laudos, Sim. gerando assim o vazamento do monóxido de carbono e aspirado pelo ar-condicionado e inalado pelas pessoas que estavam dentro do veículo. Eu até li a reportagem, né? Porque o monóxido de carbono ele não tem cheiro, então a pessoa vai inalando e vai causando ali falta de oxigênio no sistema circulatório nosso. Então, realmente muito triste. E você veja o que a falta do profissional habilitado, no caso técnico em automobilística, executando o serviço, que tragédia não pode provocar, né? Então, por isso que a gente aqui no canal iTécnicos quer estar justamente fazendo isso, levando para a sociedade a importância de que todo serviço que envolva engenharia, ela tenha ali um profissional técnico habilitado executando esse serviço. E nós, técnicos industriais, estamos em todas as áreas da engenharia. Então nós temos competência, habilitação e formação que garante para a sociedade a execução de um bom serviço, preservando vidas. E aí, infelizmente, não tendo essa participação de profissional, acontecem tragédias como essa que realmente abalou o país no final do ano. Mas vamos falar de coisas curiosas, Wellington, no segmento. A gente tem aí, eu me lembro bem, de pessoas que querem fazer a troca da cor do veículo, é permitido pelo sistema brasileiro de trânsito fazer a troca da cor do veículo, rebaixar? Como é que fica essas situações de modificação das características do automóvel? Osmar, todas as alterações das características originais de um veículo Sim. têm que ser submetidas a um processo de vistoria e depois aprovado essas modificações pelo Detran. Nós, da área de manutenção, não podemos, à mercê da nossa vontade ou do proprietário, sofrer alterações que sejam mecânicas, que sejam de cor, que sejam de potência. Tudo isso tem que ser submetido posteriormente à execução por um processo de vistoria e aprovado pelo Detran e lançado na documentação do veículo. Certo. Então eu posso fazer ali. Porque a gente passa na rua, vê muitos carros rebaixados, o tipo de roda, porque a garotada, né, os mais jovens ali, adolescente, início da vida adulta, gostam de deixar o carro rebaixado. Às vezes eu olho assim e falo, caramba, como é que esse carro anda? Não tem quebra-mola na rua? Como é que passa o quebra-mola? Esses sistemas, então, são permitidos, mas desde que é submetido ao Detran. Algumas alterações são permitidas. A gente observa esses carros muito rebaixados, isso aí não é permitido nem aprovado pelo Denatran e nem pelas determinações dos Detrans regionais. Certo. Algumas alterações que são permitidas, volto a repetir, todas elas têm que ser submetidas à vistoria após a execução e aprovado em um sistema de vistoria, como nós usamos muito aqui em Brasília, a Fenatec. Perfeito. A gente que gosta de viajar, que às vezes, né, no período de férias, quais são as principais recomendações, Wellington? O pneu bem novo, questão de amortecedores, sistema de freio, uma viagem aí. Acontece muito, Luzimar, principalmente no final de ano, que é um
um feriado mais prolongado, onde as pessoas buscam estar com as suas famílias, fazerem viagens de veículos. Junta-se toda a família, coloca no veículo e vamos visitar o parente, o pai, a mãe, os amigos mais próximos. É importante, às vezes, você estar durante todo o ano ali com aquele veículo, às vezes parado, muitas vezes, e quando chega no final do ano, você coloca a família dentro do carro e sai para a estrada. É fundamental que submeta esse veículo a um processo de revisão, troca de óleo, análise de freio, verificação de pastilhas, verificação de sucos do pneu, para que dê a essa viagem uma condição tranquila. Porque ninguém quer viajar para conhecer a oficina. Mas às vezes acontece. Eu me lembro, eu tinha 14 anos, meu irmão viajou, a gente fez uma viagem longa. Na época era um Corcel 2, aquele bem quadradinho. Você imagina algum tempo que era. E a gente, no meio da viagem, parou para almoçar, liga o carro, pega a estrada um pouquinho, parou. Por quê? Quebrou a correia dentada. Então, a correia dentada, eu me lembro bem desse nome, é um dos elementos que precisa de ser trocado a cada período, né? É uma das peças. Não só a correia dentada, mas nós temos várias peças nos veículos que têm vida útil estipulada pelo fabricante. Correia dentada é uma delas. Cada montadora tem a sua determinação de quilometragem que a mesma deve ser vistoriada ou substituída. Então é muito importante, porque às vezes você rodando dentro da cidade em percursos muito curto, não acontece essa pane. Mas quando você pega uma estrada, submete a um veículo que já está com a quilometragem avançada, superior a determinada pelo fabricante para a substituição da correia, você expõe o veículo a um tempo maior de utilização numa viagem aí de 8, 10, 12 horas. Obviamente você está sujeito a essas panes. E uma delas, que acontece muito, é realmente o rompimento da correia dentada. Correia dentada, ela faz a ligação de puxar... O que é ela? Antigamente os motores eram totalmente ligados por engrenagem ou por corrente. Temos ainda hoje motores que são ligados à sua transmissão interna por corrente e por engrenagens. Mas vem se adotado muito no processo automobilístico a utilização de correia dentada. É uma correia com dentes, que ela faz a movimentação interna das engrenagens, vilabrequim, tocada pelo vilabrequim, que movimenta comando, movimenta bomba de óleo, movimenta todas as partes que tem que trabalhar em área de movimentação interna no motor. Você vê, né? Uma correia. Se quebrar ela, então não adianta, o carro não vai funcionar, né? Sim, são vários processos. Não só a correia dentada. Nós temos a correia Poli-V, que é a correia da área externa do motor, que também hoje uma correia apenas tem a função de movimentar alternador, direção hidráulica, ar-condicionado e outros fatores. Perfeito. Toda essa linguagem técnica aí realmente é um profissional habilitado que conhece, pode falar. Sobre os veículos, Wellington, que é um debate grande, né? Está aí Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo. Aliás, acho que não é, né? Está em segundo lugar, hoje foi passado. Mas os carros elétricos, o que você tem a falar sobre eles? Tem situações de local para abastecer, para recarregar a bateria. Tem gente que fala que o carro elétrico ele não vai ficar por muito tempo, porque justamente a questão da autonomia para as viagens longas é comprometida. Você sabe falar sobre esse tema? Recentemente eu li uma reportagem que os fabricantes não estão mais desenvolvendo projetos de motores a combustão. Estão apostando no veículo elétrico. Nós temos agora aí uma grande foco sobre o veículo movido a nitrogênio e outros mais que estão em estudo para desenvolvimento. Então nós observamos que a vida do motor a combustão realmente ela está limitada. Não há mais desenvolvimento de projetos, estão apostando agora em fontes de energias renováveis, um deles é o veículo elétrico, que vem ganhando um longo mercado e tendo uma boa aceitação pelos seus usuários. Ele tem uma menor emissão de ruídos, ele tem um processo de abastecimento bem mais econômico e você tem condições de abastecer esse veículo na sua residência enquanto você está ali em casa descansando, dormindo. Você chega do trabalho, coloca para abastecimento, liga-se numa tomada e de manhã o veículo está totalmente abastecido. Então essa facilidade, esse processo tem se tornado o veículo elétrico muito aceito no mercado e ele vem crescendo o índice de aquisição. Além da contribuição
com o planeta, né? Porque deixa de consumir combustível fóssil, né? E com isso vai consumindo energia, diminui a poluição, que é o que a população tem buscado ao longo do tempo, diminuir a utilização de combustíveis fósseis. O índice de aquecimento global que vem sendo apresentado pelas pesquisas aí, pela demonstração do calor que nós estamos vivendo durante o ano, vem fazendo que não só o mercado automobilístico, mas vários outros segmentos da indústria se voltem a buscar fontes de energias renováveis para realmente minimizar esse efeito estufa. Perfeito. Wellington, você me falava aí de exemplos de situações curiosas quando você atende os clientes. Um perguntar sobre determinada peça, dando o nome de outra peça para uma outra, o som, o barulho. Quais histórias você acha bastante curiosas que acontecem aí das pessoas que não têm familiaridade com os veículos e quer informar para o técnico determinada situação, mas não sabe traduzir isso de forma a ser compreendido claramente pelo profissional? Sim, nós temos alguns fatos curiosos aí. É, Um dia desse atendemos uma ligação na empresa e uma cliente falou, ó, eu estou com um problema no meu carro aqui, acendeu uma lâmpada de Aladim nele, lâmpada de Aladim. que é uma mutulia que indica que o óleo, algum problema na lubrificação do motor, mas ela transferiu a informação para a gente como fosse a lâmpada de Aladim. E a gente tem que ter uma percepção para entender essas colocações e identificar o que é realmente que o cliente está se referindo. Então, são fatos curiosos que às vezes acontecem no dia a dia, como uma cliente que ligou para a gente e falou, ó, eu vinha na estrada, chegando em Brasília a 20 quilômetros, meu carro deu 2 barulhos. Ele deu poc-poc e tec-tec. Nós queria saber qual é o valor para consertar esses barulhos. Então, aí nós explicamos que é necessário trazer o veículo até a empresa para que se faça uma avaliação técnica e identificar o que realmente aconteceu ao veículo. Poc, poc, tec, tec, né? E aí o técnico automobilístico acho que não fez essa formação, né? Mas é engraçado, mas a gente observa que mesmo sendo de uma maneira diferente da habitual, a gente relata um defeito no veículo, mas a gente viu que a pessoa não tinha realmente nenhum conhecimento técnico, né? Era apenas proprietária do veículo, mas ela tinha todo o interesse de consertar o veículo. Certo. E isso é muito importante, que os problemas que vão acontecendo, eles sejam solucionados. Aquele problema que não é solucionado hoje, principalmente na área técnica de um veículo, ele se torna muito maior e muito mais grave amanhã. Perfeito, perfeito. Por isso que é importante até olhar, né, o manual de instrução do veículo, você obedecer os períodos de manutenção periódica, né? Tá lá a troca do óleo primeiro aos 10 mil quilômetros e assim sucessivamente, troca de pastilha, porque certamente dessa forma vai aumentar a vida útil e minimizar qualquer risco que se tenha com a parte mecânica do automóvel, né, Wellington? É importante, Luzimar, quando a gente faz a aquisição de um veículo, que se dê uma lida no manual. Nós temos hoje aquele manual bem grosso, Certo. mas tem um manual mais fino que vem no veículo, que são os pontos mais específicos e de atuações mais rápidas, que você precisa de ter o conhecimento daquele veículo. Às vezes a gente preocupa só como ligar o som, ligar o ar-condicionado, mas o manual traz inúmeras informações importantes para o condutor do veículo. Então é necessário que ele dê uma lida, que ele possa ter conhecimento do veículo que está dirigindo. Principalmente agora nos veículos elétricos. Certo. São totalmente diferentes de veículos a combustões. Eles não têm motor, só baterias. Certo. Então é importante que se faça uma leitura do manual para que você tenha ciência do equipamento que você está utilizando e na sinalização de uma pane no painel você pelo menos tem uma pré-visão do que está acontecendo. Perfeito. Então, assim, é importante essa orientação do técnico automobilística e a gente, como usuários, seguir essas orientações. Eu imaginava aqui, Wellington, até comentei com você muito rapidamente, a participação do técnico em automobilística, do técnico em mecânica, nessas manutenções de Fórmula 1, de Fórmula Truck, de competições de veículos, né? Então, com certeza, tem ali a atuação do técnico em automobilística e do técnico em mecânica, né?
Com certeza, Luciano. Na Fórmula 1 nós temos ali aquela gama de profissionais que atuam na parada do boxe, Sim, e ali são todos técnicos certo. que estão desenvolvendo as atividades e contribuindo para o processo e para a vitória daquele piloto. Sem a equipe técnica, não haveria nenhuma possibilidade de desenvolver aquele projeto todo que é construído ao longo dos anos para que se apresente em 1, 2 horas de corrida o resultado esperado. Certamente ali nos bastidores, né, da preparação do veículo tem toda essa equipe de profissionais técnicos para dar sustentação para o veículo poder aguentar aquele rojão da competição, né? Principalmente na Fórmula Truck, na Fórmula 1, que eu gosto de acompanhar, a gente observa que o diálogo entre o piloto e o técnico, para que o piloto possa passar a percepção que ele está tendo do veículo, entre desempenho, alguma anomalia que possa ser apresentada na condução, diretamente com o técnico que está atuando na reparação e na manutenção do veículo, são fundamentais para cada dia se ter o melhor acerto do veículo. Ah, perfeito. Eu, assim, também acompanho, né, a Fórmula 1 e tal, e tenho até vontade. Fórmula 1 certamente não, mas no futuro, porque Fórmula Truck, Fórmula essas aí, Estocar. Stock Car, falei, cara, se um dia tiver oportunidade, porque nós acompanhamos desde criança, quem sabe um dia participar. Então, tem ali a contribuição de um profissional habilitado dando a manutenção, a preparação desse automóvel. Requer um índice de atuação e dedicação muito grande. Eu já participei de preparação de veículos que corriam aqui em Brasília, Sim, na categoria de mista, e obviamente você tem outras alterações que não tem nada a ver com os veículos do dia a dia, do cotidiano que trabalham. São alteração de potência, desenvolvimento de processos para deixar o veículo cada vez mais rápido. certo. Eu tava vendo esses dias, Beto, não sei se você chegou a conhecer, tava vendo naqueles canais históricos de Brasília mostrando corridas de automóvel nas ruas de Brasília. Não sei se você chegou a conhecer. Eu vi na Brasília Histórica. Tá lá que tinha corrida de automóvel na W3, entrando ali no eixo monumental. É como se fosse uma Mônaco, né? Que tem a Fórmula 1 lá em Mônaco. Aqui em Brasília tinha, mas não era Fórmula 1, era esses automóveis pequenos. Você chegou a conhecer? Não, bem no início eu já ouvi falar desses casos aí, mas eu não participei e não conheci. Eu cheguei em Brasília em 1982 e isso Sim. ocorreu anterior a isso. Na década de 60, 70, né? Isso Eu mesmo. achei bem interessante. Falei, caramba, se tiver no futuro a possibilidade de colocar isso daí, porque é um atrativo, né? Todo mundo gosta de automóvel, e aí as corridas acompanhar. Sim, estamos sentindo falta. O autódromo há muito tempo não cedia uma corrida, nós temos que trazer de volta. Nós temos um autódromo aqui dentro da cidade, de fácil acesso, Sim, e nós precisamos que o governo do Distrito Federal volte a olhar para esse autódromo e faça de novo o recebimento de corridas, porque o público sempre agrega, sempre comparece, sempre contribui com esse processo de divulgação. certo. Maravilha. Voltando aqui ao tema do nosso bate-papo de hoje, a formação do técnico em automobilística, aquele garoto, Wellington, que está ali no 9º ano, acho que é hoje, né, que é tratado, a 8ª série antigamente, para entrar no 2º grau, ou aquele que já tem o 2º grau, quer aí uma formação técnica para entrar no mercado de trabalho. Você entende que fazer o curso de técnico em automobilística abre portas para ele se profissionalizar, entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego? Osmar, nós temos observado aí que os países que investiram na qualificação técnica se despontam. Isso acontece inclusive na Europa. A Alemanha é um dos países que mais se investiu na atividade de qualificação técnica dos seus jovens. Certo. E isso tem feito com que ela esteja sempre em evidência no cenário europeu. Os jovens que estão terminando o ensino médio hoje deveriam sim procurar uma qualificação técnica. É uma oportunidade de rendimento, de qualificação, de conhecimento, e muitos deles não conseguem ingressar diretamente numa faculdade. E a qualificação técnica é um diferencial.
onde ele, dentro de um prazo de 2 anos, estará formado e com plenas condições de desenvolver a capacidade daquilo que ele estudou, que ele se preparou para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Perfeito. Então, olha, mais uma opção para os jovens, ou até quem queira, quem esteja aí procurando uma profissão e se identifique com a área de atuação em automóveis, fazer o curso de técnico em automobilística. Sem Porque dúvida. a quantidade de veículos que existe no nosso país, nas cidades, né? A cada dia a gente vê cada dia mais as cidades com congestionamento. E para isso precisa ter o automóvel ali funcionando bem. E para esse bom funcionamento, tem que ter um profissional na retaguarda, o técnico em automobilística. Porque as várias empresas de manutenção precisam desse profissional, né? Sem dúvida. E além das escolas particulares, nós temos o Senai, nós temos a Escola Técnica, nós temos o FB, que oferecem esses cursos gratuitamente e de boa qualidade e de boa aceitação no mercado de trabalho. Perfeito. Então assim, muito satisfatório a gente ver que pode sim a sociedade escolher, o pai que tem ali o filho de 18 anos, 17, 18 anos, poder ingressar nesse curso técnico e já deslanchar após a formação, trabalhando e prestando serviço para a sociedade. Hoje nós temos uma situação da tecnologia embarcada nos veículos. Ela é muito grande. E esses jovens que hoje gostam de tecnologia estão se voltando para esse mercado automobilístico pela facilidade de manuseio dos equipamentos eletrônicos que nós temos hoje, que compõem o sistema dos veículos. Eu até conversei há alguns dias com outros colegas aqui, que é da área de manutenção em ar-condicionado, manutenção elétrica, e justamente essa interação de tecnologia, Wellington, que você puxou o assunto aí, ele é bastante latente, né? Então, o veículo hoje, eu até me lembro, vou até uma empresa, o técnico em automobilística pega um equipamento, coloca lá e ele consegue fazer a leitura de como é que está funcionando o sistema do motor, né? Sim, hoje nós temos uma ferramenta chamada Scanner, que a gente conecta ao veículo e você consegue simular o funcionamento de diversos pontos do veículo e identificar aquele que não está com um funcionamento perfeito. E isso facilita muito no processo de manutenção. Então, hoje, esses veículos mais novos, é fundamental que você tenha um equipamento de ponta para que você possa escanear o veículo e isso te direcionar aonde está o problema do veículo. Ele não vai te contar exatamente onde está o veículo, mas ele te dá parâmetros aonde, com o seu conhecimento técnico, você consegue identificar e sanar o problema daquele veículo. Quer dizer, ele te leva, a região que está com o problema é essa aqui. Aí o técnico vai lá e já consegue identificar, pelo conhecimento da formação dele, qual é a medida mais apropriada para a correção, né? A peça que esteja... Exatamente. Mesmo que o defeito não seja persistente, não seja contínuo, quando acontece aquele defeito, ele fica registrado na memória do veículo. É? E aí você, com o scanner, você consegue fazer a leitura daquele registro. E aí você faz a reparação do veículo e depois, com o próprio scanner, você apaga todos os defeitos que constavam naquela memória e deixa a memória limpa para futuros registros. Quer dizer, o motor, ele tem ali, então, uma memória que... uma peça está com problema. O veículo tem uma memória chamada central. Certo. Nessa central é registrado todo o processo de funcionamento do veículo. Desde que você liga a chave, ela faz um rastreamento no veículo para verificar se há algum equipamento funcionando errado ou não. E quando identifica-se pela central um erro de funcionamento de uma determinada peça, aquilo fica registrado na memória. E com o scanner você consegue fazer aquela leitura, mesmo que o problema não esteja evidente a todo momento. Maravilha, olha só. Eu não tinha nem ideia. Então, tem uma memória ali no veículo registrando o funcionamento do motor o tempo Perfeitamente, todo. Dessa forma. Maravilha. É a interação da tecnologia com a parte mecânica. Que a gente até dizia que, além da formação para mexer ali, acho que foi com o colega Paulo Roberto, técnico em manutenção de ar-condicionado, além da parte mecânica, tem que se ter um conhecimento da parte de tecnologia, mexer com informática e tal, para quê? Para justamente
fazer essa leitura técnica de tecnologia, né, de informática no veículo. Osmar, aquela ideia que nós tínhamos que um mecânico de automóveis era aquela pessoa toda suja, vestida de um macacão azul, todo lambeado de óleo, isso acabou. É, Isso não tem mais. Hoje, o profissional de reparação automobilística, reparação mecânica, ele tem que ter sim um conhecimento muito mais amplo para poder atuar na linha de veículos que nós temos hoje oferecida pelas concessionárias. maravilha. Então é uma formação mais ampla mesmo. Poxa, Wellington, muito bom estar batendo esse papo aqui com você, trazendo, né, para o nosso telespectador mais uma informação, mais um conhecimento da profissão de técnico industrial. E você que é conselheiro federal, né, que tem toda essa trajetória, né, no CFT, conselheiro federal, sabe que para a sociedade ser bem atendida, há necessidade da fiscalização, né? Então, para que o empresário que está aí formando a sua empresa de manutenção de automóvel atuar, ele deve sim contratar os profissionais competentes e o profissional habilitado que vai dar sustentação e segurança jurídica para ele. Até na parte de licitação, né, que você comentou bem. Sem dúvida, Osmar. Essa área de licitação, ela requer muito conhecimento técnico, uma atuação completa e é importante que a qualificação profissional seja contínua. Certo. Você não pode simplesmente formar e achar que já se tornou um profissional. Porque a cada dia nós temos o lançamento de um veículo com uma nova tecnologia, um novo modelo, um novo equipamento tecnológico embarcado. Então nós temos que estar num processo de aprendizagem constante para atender o mercado que está aí fora e que é grande. É fundamental e imprescindível que além da formação a gente continue se especializando para atender os veículos que nós temos hoje circulando no país. É. Tem um detalhe aqui que eu até esqueci de comentar, mas te perguntar. A questão de blindagem de veículos, Wellington. Naturalmente passa aí pela autorização da concessionária, do Denatran, Detran. É uma crescente no mercado o pedido desse tipo de serviço para os profissionais? Sem dúvidas, Mar. Nós temos cidades aí com grande índice de assaltos, que a busca por veículos blindados ela tem sido constante e tem crescido ao longo dos anos. Esse processo tem empresas especializadas que fazem esse processo de blindagem. Antes, esse processo tornava o veículo muito pesado, mas hoje, com a nova tecnologia, materiais resistentes a bala de revólver, de espingarda e outros tipos, e materiais mais leves, tem favorecido esse processo. Obviamente, a execução desse processo de blindagem no veículo tem empresas próprias e, obviamente, isso é também passado por vistoria e aprovação pelo Detran local. Ah, perfeito. Porque você tocou no assunto peso, né? Eu fico imaginando aí colocar chapa, mas você falou que atualmente tem o quê? Fibras, né? Fibras de vidro, fibra de carbono, são materiais que estão sendo desenvolvidos e que estão permitindo com que essa blindagem agregue ao veículo um peso menor do que anteriormente acontecia. O veículo ficava muito pesado, ele aumentava o consumo de combustível e hoje nós temos materiais que têm sido aplicados nessa linha de blindagem que não torna o veículo mais tão pesado. Certo. Maravilha, Wellington. Então, muito bom conversar contigo aqui. Até achei curioso esse exemplo que você deu de a lâmpada de Aladim, né? Que uma das clientes suas identificou no painel do veículo, que é o quê? O óleo, né? Uma motolia com um pingo de óleo que identifica que é uma anomalia Exato. no sistema de lubrificação do veículo. Maravilha. A palavra está contigo aí para você externar a importância da profissão, se quiser falar mais algum detalhe da tua atuação para os nossos telespectadores e já indo aí para nossa fase final do bate-papo, mas você tem também aí a autonomia de falar sobre os temas que você achar importante. Obrigado, Luzimar. Agradeço muito pelo convite, sem dúvida nenhuma. Esperamos que possamos eleger outras matérias e debatê-las aqui para conhecimento da área profissional. E convido a você, jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho, que faça um curso técnico, seja ele de mecânica ou outras atividades dentro da qualificação técnico-industrial, para que você possa ter o discernimento de uma profissão
e que é fundamental para a nossa sobrevivência desenvolvermos com categoria uma atividade. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Wellington. Quero convidar você que assistiu essa matéria muito importante. Foram pontos que o Wellington destacou aqui que são fundamentais para que a sociedade esteja protegida, né? Você veja o exemplo que ele deu de um problema muito grave que ceifou a vida de jovens, né, dentro de um veículo porque faltou a participação de um profissional habilitado na execução daquele serviço. Então você veja que além desse pode ter a falta, algum choque elétrico, alguma coisa que pode provocar, por quê? Porque aquele profissional que executou a manutenção não era habilitado. Então, para você, sociedade, na hora de contratar a manutenção do seu veículo, veja se tem ali um profissional técnico em automobilística ou técnico em mecânico, um profissional habilitado. E você que é profissional, veja que existe um campo muito vasto de atuação para você. Você que é empresário, não deixe de contratar um profissional habilitado para ser o responsável pela sua empresa, porque ele vai te trazer economia, vai te trazer segurança, além de te dar condições jurídicas de participar de licitações, de vender para o governo, de vender para grandes grupos empresariais e até, às vezes, vender para multinacionais. Então, a gente agradece aí a sua audiência, a gente pede que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, compartilhe. E você, profissional técnico, aqui futuramente você vai ter neste canal, no portal iTécnicos, muitos elementos de instrução, que teremos cursos de qualificação para você se especializar numa área que você se identifique e você busque informações, nós teremos ela aqui. Então, continue ligado aqui no nosso canal iTécnicos, no nosso portal, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Spotify a gente também está levando essa informação para que você tenha mais informações e desenvolva a sua profissão com mais qualidade ainda. Então a gente te agradece, agradece ao Wellington, uma excelente manhã para vocês e até a próxima. Obrigado, Luzimar, pelo convite. Espero logo estar de volta. Há vários temas que nós precisamos debater aqui que são de interesse da sociedade na busca da valorização profissional e da defesa dos interesses dos usuários dos veículos. Muito obrigado. Até mais.